Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito glorioso, a presença divina dentro de nós, a presença de Deus em nós. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente se torna o templo de Deus, a morada do Altíssimo. Bacana, né? Você sabe que antes Davi queria tanto construir o templo, Deus estava, descia lá no tabernáculo, que era de lona, no deserto. Depois veio Davi e disse, não é justo que eu viva bem aqui numa casa, num palácio, e o meu Senhor esteja lá numa cabana. Não, vamos construir. Só que ele tinha as mãos sujas de sangue. Então, Deus não permitiu que ele, Davi, construísse. Mas ele projetou por inspiração divina. E então, o filho dele, Salomão, veio a fazer ou construir o templo de Salomão. Depois, aquele templo que Deus desceu, a glória de Deus desceu sobre aquele templo magnífico. Depois, como o povo se corrompeu, o povo de Deus, o povo de Israel se corrompeu, então Deus ficou irado e permitiu que aquele templo fosse destruído. E todos os seus objetos, todas as suas riquezas foram levadas para a Babilônia. Mas Deus teve misericórdia, 70 anos depois, ele permitiu que o seu povo voltasse para Israel. E veio a construção, a reconstrução do templo, construído por Herodes. Herodes construiu o templo que já não tinha aquele mesmo tchan do primeiro templo. Então veio Herodes, construiu, reconstruiu e tal, e o povo adorava ali. E Jesus honrou esse templo mesmo construído por Herodes. Lembra que os discípulos falaram para ele, Senhor, veja que pedras, olha só que maravilha de construção. E Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído. Por quê? Porque Deus não habita mais em templos feitos pelas mãos humanas. Agora, ele só habita em templos feitos por ele mesmo, gerados por ele mesmo. Quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, então ela se torna um templo do Deus vivo. E aí sim, Deus se sente feliz, alegre por estar vivendo dentro daqueles que verdadeiramente foram gerados por Ele. Gerados por Ele. Ele os gerou pelo seu próprio Espírito. Não foi criação mais das suas mãos. Não foi gerado pelo homem, não foi gerado pela carne, não foi gerado da vontade do homem, não. Foi gerado pelo próprio Altíssimo. Aleluia. Eu fico muito alegre, muito feliz de passar isso para vocês, porque essa é a fé que nós temos cultivado no Deus vivo. Nós temos o Templo de Salomão aí em São Paulo, mas é apenas uma réplica daquele templo que foi no passado. Mas, mesmo assim, a Igreja do Senhor Jesus serve como berçário, ou melhor, eu diria, um nascedouro daqueles que amam a Deus, aqueles que realmente querem servi-lo. Mas vamos tocar o barco porque ontem nós falamos
e daquele texto sagrado que está escrito já, que nem todos serão salvos, porque nós falamos que o Deus desse século cegou os entendimentos das pessoas. Então as pessoas pensam, as pessoas por causa de serem apaixonadas por esse mundo, por causa de serem muito ligadas a esse mundo, elas são cegadas pelo Deus desse mundo, que é o diabo. Essa é a realidade. E aí as pessoas não entendem nada das coisas de Deus, infelizmente. Nada. Leem a Bíblia, mas não entendem nada. Nada absolutamente. Zero. E entende tudo completamente diferente. Por isso, nós estamos trabalhando, todos os servos de Deus em todo o mundo trabalham, penso eu, creio eu, com afinco, para levar as pessoas à luz do Evangelho, levar o Espírito do Evangelho, que ilumina o entendimento da pessoa. E eu estava pensando, puxa vida, muitas pessoas pensam assim, eu não creio que Deus, que é amor, vai jogar gente no inferno, os incrédulos no inferno. Os incrédulos também não creem nisso. Os incrédulos dizem, Deus é amor, vou levando aqui, depois a gente acerta lá em cima. Nada disso, minha amiga, meu amigo. Quando a pessoa não considera a palavra de Deus, ela não considera Deus. Quando a pessoa não crê na palavra de Deus, ela não crê em Deus. Ela pode dizer-se cristã, evangélica, etc, etc, mas se ela não crê na palavra, e crer, já temos falado, envolve obediência, amor verdadeiro. Quando eu criei na Esther e ela creu em mim, então nós nos casamos, fizemos uma aliança para toda a vida e nos amamos hoje muito além do que amávamos logo no início do casamento, porque a gente vai cultivando um ao outro. Isso é glorioso, é fabuloso. Só quem vive 53 anos juntos pode falar isso. Eu posso falar, eu tenho autoridade para falar isso. E outros também que são casados a longa data, sabe disso. Então, quando a gente crê em Deus, a gente ama, a gente abraça, que não tem nada a ver com paixões carnais, não. Tem nada a ver com eros, que é a palavra usada para amor com respeito ao sexo. Ou filhos, que é a palavra em grego que diz respeito ao relacionamento pais e filhos, irmãos, etc. Não, é um amor excelso, é um amor que transcende o entendimento. Porém, nós temos que ver que Deus é amor, é misericórdia, é compaixão. Ele está sempre pronto para perdoar, desde que haja arrependimento. Não importa o que a pessoa fez, deixou de fazer. Ela pode não merecer nada, zero. Mas se ela se arrepender, esse arrependimento é um sinal de Deus. É um sinal já de Deus que ela vai ser perdoada. Por quê? Porque é Deus que nos dá o arrependimento. Ele nos dá, Ele nos concede o arrependimento. Ele nos convence do nosso pecado e nos dá o arrependimento. E então é só praticá-lo.
executá-lo. E isso é a nossa parte. Mas o assunto que eu queria falar com vocês hoje, que me chamou muita atenção, é que muitas pessoas pensam assim, Deus é amor, no fundo, ele vai salvar todo mundo, ele vai perdoar e tal, tal. Não é mesmo. Eu vou dizer para você que Deus ama, Deus é amor, Deus ama, Deus é misericórdia, mas Deus também odeia. Você sabia disso? Deus também odeia. E eu queria que depois você lesse o Salmo 78. O Salmo 78 descreve o porquê Deus odeia. E não só no Salmo, escrito pelo profeta Asaf, mas também o próprio Salomão, também dirigido pelo Espírito Santo, escreveu estes textos. Estas coisas o Senhor odeia. Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16. Provérbios 6, 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina, que é um ódio, penso eu, acima do ódio. Abomina, quer dizer, detesta. É horrível. Estas coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Vamos lá, quais são as 7 coisas que Deus odeia? Aliás, as 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que ele abomina. Olha só, presta atenção. Isso aí é muito forte. Vai pegar muita gente crente pelos pés. Olha só. Primeira coisa que Deus odeia: olhos altivos. Sabe qual que são olhos altivos? Orgulhosos. Aquele olhar bem arrogante. Primeira coisa. Deus odeia arrogância. Deus odeia arrogância, orgulho. Essa é a primeira coisa. Língua mentirosa. Lembra que Jesus falou, eu sou a verdade. E a verdade conhecereis, e a verdade vos libertará. Deus é a verdade, é verdadeiro. E quando ele cobra, exige sinceridade, porque a sinceridade é a verdade. Você não tenta fingir. Sinceridade é aquela pessoa franca, que fala aquilo que ninguém falaria. É o discurso incorreto que os políticos não falam, não fazem. Então, uma mentira, Deus odeia a mentira, odeia. Eu também odeio a mentira. Quem é de Deus odeia a mentira, odeia. Sabe lá que você tomar decisões, decidir em cima de uma mentira, de uma informação mentirosa? Pois é isso aí. Você comete injustiça porque ouviu uma palavra mentirosa e você achava que era verdadeira. Você confiou na pessoa, mas a mentirosa tentou fazer exatamente isso, enganar e obrigar a gente a tomar uma decisão injusta. Então, olhos altivos, que é orgulho,
língua mentirosa. Segunda coisa, mãos que derramam sangue inocente. Mãos que derramam sangue inocente. A gente sabe que existem mãos que derramam sangue não inocente. Com pena de morte, por exemplo, a pessoa é obrigada, o executor da pena de morte é obrigado a fazer aquilo. Mas Deus está falando aqui de mãos que derramam sangue inocente, pessoas que matam pessoas inocentes. Terceira coisa. Quarta coisa, o coração que maquina pensamentos perversos. Isso é iniquidade. O sujeito pensa, ele planeja, ele faz pensar como vai destruir ou vai fazer mal a alguém. Quer dizer, o coração que maquina pensamentos perversos. Essa é a quarta coisa. Pés que se apressam a correr para o mal. A pessoa corre para o mal, para fazer o mal. Essa é a quinta coisa. A sexta coisa que Deus odeia é a testemunha falsa que profere mentiras. Olha só a mentira entrando aí também. A testemunha falsa que profere mentiras. Agora vem a sétima coisa que Deus, além de odiar, ele abomina: o que semeia contendas entre irmãos. Isso aí são os crentes, aqueles crentes fofoqueiros. Quantas pessoas deixaram a fé, quantas pessoas abandonaram a fé, o relacionamento íntimo com Deus, porque foram difamadas injustamente. Nem que fosse justa, seria justa, mas foram vítimas de contendas criadas pelo próprio Satanás, através da boca de muitos falsos nascidos de Deus. Gente nascida da carne, gente nascida da vontade do homem, gente nascida do sangue, mas não nascidas de Deus. Quando a pessoa não é nascida de Deus, ela é assim, ela se faz irmã e começa ali suscitar contendas entre os irmãos. E por conta disso, muitas pessoas deixam a fé, abandonam a fé. Por isso que nós temos por hábito cuidar da nossa própria fé. Desde dos 19 anos, quando eu abracei a fé, eu não queria saber de fofoca, que o pastor fez isso, o pastor fez aquilo, o obreiro fez aquilo, o outro. Eu não queria saber das fofocas, das contendas. A minha fé era muito preciosa. O meu relacionamento com Deus era muito, mas era extremamente importante. Eu não poderia deixar o meu coração se sujar por causa de tititi ou fofoca no meio
da igreja. Isso acontece muito dentro das igrejas, porque as igrejas são lugares onde reúnem, agrupam pessoas de todas as camadas sociais, pessoas de todas as crenças. E elas vão para ali, logicamente, em busca de Deus. E muitas se convencem da palavra de Deus, ficam ali, mas não se converteram à palavra de Deus. E por causa disso, elas estão ali como joio, pronto para sufocar aqueles que são trigo. Então, minha amiga, meu amigo, Deus odeia os que semeiam contendas, mas, melhor dizendo, ele odeia de forma ainda acima do ódio. Ele abomina, está aqui escrito. 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina. Você pode ler isso em Provérbios, capítulo 6, versículos do 16 até o 19. Leia com cuidado, com carinho, medite sobre essas palavras, porque são conselhos de Deus para aqueles que querem cuidar da sua alma, que querem blindar a sua salvação, blindar a sua consciência, a boa consciência, para que não venham de maneira nenhuma se deixar levar pelas fofocas dos filhos das trevas, dos filhos do diabo, que se mesclam no nosso meio para semear contenda. Essa é a realidade. Especialmente nesses últimos tempos, é mais fácil através de e-mails, através das redes sociais. Quantos não têm sido aqueles maus, perversos, abominantes, que mandam matérias para mim, para condenar o pastor Beltrano, Cicrano, etc, etc, etc. Então, eu diria que essas pessoas são bandidas. Elas querem semear contendas, porque elas têm interesse nisso. Mas, graças a Deus, que o Senhor é misericordioso e nos tem dado discernimento para detectar os irmãos, não irmãos, irmãos, mas irmãos mesmo, gente ruim, gente perversa, pior do que os incrédulos. Essa é a realidade. Bem, fica aí a palavra de alerta para você que está me assistindo nesse momento. Quem sabe nesse instante o Espírito Santo convenceu você, minha amiga, que tem sido desigrejado, você tem saudade da sua igreja, de voltar para a igreja que você pertencia, não importa se é a Igreja Universal, se é outra igreja, outra denominação, não importa, mas você saiu do fogareiro, você deixou aquele fogareiro que é o lugar onde você tinha comunhão com o Altíssimo. Você deixou e ficou uma brasa e foi se apagando. A brasa foi se apagando porque você ficou sozinha. Você está sozinho. Então foi apagando. E hoje você tem sido um carvão que pode ser pisado e desfeito. Porque você se separou, você saiu, você com as suas próprias pernas saiu lá do braseiro, infelizmente. Mas quem sabe o Espírito Santo esteja nesse momento dizendo para você, volta, urgente, porque eis que estou à porta, e ele está à porta, e ele volta, breve. Nós estamos vendo isso. Nós estamos sentindo já o perfume do nosso Senhor Jesus. Literalmente, com os fatos que têm acontecido em todo o mundo.
em toda a terra e também, inclusive, dentro das igrejas. Deus abençoe a todos e até amanhã. Hoje, quarta-feira, você tem o privilégio de se juntar, assim como você usou suas pernas para sair do braseiro, você tem pernas para voltar ao braseiro. Basta você querer. É uma questão de opção, escolha. Você quer volta porque você tem condições e Deus lhe dá condições de você voltar. Você só não volta se você for orgulhosa, orgulhoso, se você pensar assim, o que vão falar de mim? Você está preocupado com a opinião alheia, não está preocupado com a opinião de Deus. Quer dizer, isso é uma ofensa a Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome de Jesus. Amém.